está começando mais uma edição do Boletim Infância MC, trazendo para vocês as principais notícias da semana. É com você, Jéssica. Deu início nesta segunda-feira a segunda edição do Congresso de Ciência e Tecnologia Concept, ofertando palestras, minicursos, oficinas e muito mais. O evento aconteceu nos auditórios CDI 1 e CDI 2 e nos laboratórios do IFAM. Dentro do Concept, ocorreu também a Exposição Tecnológica, o Expotec, que consiste na divulgação de produção acadêmica e o aprofundamento das discussões no âmbito institucional. O Infância MC promoveu a segunda semana de tecnologia em alimentos, entre os dias 16 a 20 de outubro, com o tema Tendências e Inovações Tecnológicas na Indústria de Alimentos. O evento contou com palestras, oficinas e minicursos. Preparamos uma edição especial em homenagem ao Dia do Professor. Confira! Meu nome é Inalda Tereza Salles de Lima e eu comecei a lecionar totalmente por acaso. A minha irmã mais nova fazia o curso de design na UFAM e eles estavam precisando de uma professora substituta porque a professora de desenho geométrico estava de licença maternidade. Então eu nunca tinha pensado em ser professora, mas a minha irmã sabia que eu tinha feito engenharia e licenciatura em desenho, então ela pediu, por favor, pelo amor de Deus, vai lá, são só 3 meses, só para substituir a professora enquanto ela está de licença. E eu fui. E são 27 anos de magistério, né? Então, eu me apaixonei quando eu assisto o vídeo do Clóvis de Barros Filhos contando como aconteceu com ele, o insight do magistério. Eu me identifico muito, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei na sala de aula e foi aquele tchan, né? Me encontrei e eu sempre trabalhei com desenho, era desenhista, arte finalista, e ensinar o desenho para mim foi algo assim de maravilhoso. E quando eu estava na UFAM como professora substituta, surgiu o concurso daqui da escola técnica na época, né? E eu estudei aqui, fiz o curso de edificações aqui, sempre fui apaixonada por essa escola, então eu vim fazer o concurso. E aqui no IFAM eu já estou há 26 anos, eu larguei o meu contrato de professora substituta na UFAM para vir para cá, né? E assim, na minha área aconteceram muitas modificações. Hoje os alunos desenham no computador, né? Então, durante esse período que eu estou trabalhando, houve essa mudança da prancheta. Quando eu entrei aqui, eu ensinava o desenho do 1º ao 4º ano de edificações e outros cursos que também têm desenho, né? E durante esse período aconteceu o advento do AutoCAD. E aí nós tivemos que modificar toda a grade e tivemos que nos adaptar, né? Eu até hoje não tenho empatia nenhuma com a computação gráfica. Continuo ensinando, até porque eles precisam dessa passagem pelo lápis e os instrumentos de desenho. Então o meu ensinamento continua sendo esse, né? Hoje trabalho com curso de edificações e química. E esse é o meu histórico como professora. Meu nome é Helder Araújo, sou professor Helder Araújo. Eu já leciono já há 6 anos nas redes estadual. Comecei na rede estadual, agora estou na rede federal de ensino. Eu diria que atualmente a maior dificuldade dos professores em relação à sala de aula tem a ver com as próprias burocracias que são realizadas, né? O ambiente da sala de aula é um ambiente extremamente agradável com os estudantes, embora hajam todos os desafios que nós encontramos cotidianamente, mas é um ambiente desafiador, né? Como todo o ambiente dos profissionais.
O fato de ter escolhido lecionar, o motivo pelo qual tenho escolhido lecionar, tem a ver no sentido de contribuir com todo o conhecimento que foi produzido na universidade, poder proporcionar isso aos estudantes, tanto do ensino médio quanto subsequente, quanto do nível superior. Proporcionar e ver que os estudantes estão compreendendo, estão aprendendo determinados assuntos é satisfatório para todo e qualquer professor, e para mim também não é diferente. Boa tarde, eu sou Alzanira Santos, professora. Estou lecionando há 41 anos, comecei cedo e escolhi lecionar porque desde a barriga da minha mãe eu já sabia que eu queria ser professora. E por mais que as pessoas falassem, mas você vai ser magrinha, olha, seus filhos vão ser mal educados, porque você vai passar o tempo todo educando os filhos dos outros e não vai ter tempo de educar os seus. E nada disso me fez voltar atrás. E eu sou feliz na sala de aula, eu amo a sala de aula, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E entro na sala de aula vestida de poesia e é um lugar que me faz arrepiar, é um lugar que eu amo, eu faço da sala de aula o meu palco, amo meus alunos e gosto de lecionar e estou aqui no Instituto Federal há 14 anos, amo este instituto, estou aqui desde quando era Cefet e fiz um trabalho com produção textual, um trabalho relevante. Temos vários livros publicados com textos de alunos e trabalhar a gramática dentro do texto tem sido algo muito satisfatório, que tem dado muitos resultados e muitos frutos. Bom, boa tarde. Meu nome é José Galúcio Campos, eu sou professor de Física daqui do Instituto desde 2010. Sou físico de formação, fiz mestrado em Física, fiz minha formação em licenciatura em Física na Universidade Federal do Amazonas, fiz mestrado em Física na Universidade Federal de Santa Maria e passei 10 anos trabalhando como físico no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E vim para cá para o Instituto em 2010, sou professor até então. Bom, eu não escolhi lecionar. Na verdade, eu fui conduzido para trabalhar como professor, né? Devido a um problema financeiro familiar, 2003, 2004. E naquela época, a Secretaria de Educação ela já começou a ter o trabalho de colocar para trabalhar como professor só o licenciado, mesmo na área de física, que nós temos poucos profissionais formados. Então, eu comecei a lecionar em 2004 e desde então não parei, né? E apesar de eu não ter me preparado para ser professor, né, felizmente, isso aconteceu na minha vida, né? Eu hoje posso dizer que de todas as possibilidades que eu tive para trabalhar, e tive outras, né, inclusive carreira militar, hoje como professor me sinto realizado. É uma satisfação realmente muito grande trabalhar com educação, né, especialmente com física, que realmente eu gosto muito, né? Boa tarde, meu nome é Jordan Lima Perdigão, eu sou professor de filosofia aqui no IFAM CMC, Centro, Manaus, e sou professor há exatamente 31 anos. Eu comecei a lecionar com 20 anos de idade no Colégio Preciosíssimo Sangue, em Manaus. Depois dei aula em muitos outros lugares, fui embora de Manaus, passei alguns anos fora, quase 10 anos morando no Sul, e em 96 eu voltei, né, há 20 anos, estou direto trabalhando aqui em Manaus como professor, trabalhei em várias faculdades, e há 4 anos eu trabalho aqui no IFAM, né, o que eu considero para mim uma coroação gloriosa, né, do meu magistério, estar trabalhando nesse lugar tão maravilhoso que é o nosso IFAM. Eu me tornei professor, confesso que meio que por acaso. Eu tenho uma história um pouco singular. Eu era um seminarista, eu estudava para ser padre. E com 20 anos de idade, eu entrei com 15 anos para o seminário, com 20 anos eu saí. E umas amigas minhas freiras, que gostavam muito de mim, me convidaram para trabalhar como professor de educação religiosa no Preciosíssimo Sangue. Eu aceitei, mas eu pensava assim, eu vou dar aula por um tempo, depois eu vou ver o que eu faço da minha vida. Eu pensava talvez em ser um advogado,
em ser outra coisa, menos professor, né? Até cheguei a fazer 3 anos de curso de Direito. Mas a minha paixão mesmo foi aquilo que eu adquiri lá no seminário, o gosto pela filosofia. E eu comecei a fazer, paralelo ao curso de Direito, o curso de Filosofia. E fui continuando, né, no magistério, mesmo universitário. Esses anos todos nunca parei de dar aula. E até que chegou um momento na minha vida que eu tive que decidir. E eu optei por aquilo que muita gente na minha família, no meu círculo de amizade não concordou, e foi pela filosofia, né, que, segundo eles, não traria muito retorno financeiro, como o direito me traria. E é isso, né, estou me tornando a cada dia um professor, né. Eu acredito que é algo que não tem um ponto final. A gente cada dia vai se tornando professor, vai aprendendo a cada dia, a cada ano, com as novas experiências. Eu acredito que a filosofia é muito importante, apesar dos meus limites pessoais, dos nossos limites de professores dessa disciplina, mas eu acredito que a filosofia ela é importante de estar no currículo do ensino médio, porque, de certa forma, quando ela é trabalhada com seriedade, ela possibilita ao estudante desenvolver mais ainda o seu senso crítico, desenvolver mais ainda a sua capacidade de questionamento, que é o que eu acredito que o Brasil hoje mais do que nunca está precisando, né? De jovens, de pessoas críticas, de questionadoras, né? Com tudo que está acontecendo por aí, e as pessoas estão aceitando muito passivamente, inclusive a própria ameaça de se diminuir, né, a filosofia, a sociologia e outras disciplinas no ensino médio. Então é essa a minha mensagem, né, do Dia dos Professores, que a gente continue nessa luta, né, eu e os demais colegas, apesar do tempo já estar passando, já ter passado, né, 31 anos lecionando, eu me sinto a cada dia mais apaixonado pela arte de ensinar, né? Quero, quando tiver forças, quando tiver energia, me doar neste serviço maravilhoso que é o magistério, e em particular o magistério de filosofia, aqui no nosso querido IFAM. Bem, boa tarde, sou a professora Estela, ingressei aqui no Instituto Federal do Amazonas quando ainda se denominava Escola Técnica Federal do Amazonas, na década de 80. Tinha acabado de ingressar na universidade e como professora colaboradora naquela época, que era o que corresponde hoje ao professor temporário. E em 1983 fiz concurso e minha vida profissional sempre foi dentro da instituição, nunca tive outro emprego. Comecei aos 18 anos. Antes de ser professora, eu fui estagiária, bolsista por 2 anos. Naquela época se pegava bolsista de outras instituições de ensino. Eu estava terminando o meu ensino médio, 2º grau, quando eu fiz seleção para ser estagiária aqui. Naquela época tinha dois tipos de bolsa, bolsa parcial e bolsa integral. Então eu peguei o primeiro ano uma bolsa parcial e no ano seguinte eu peguei uma bolsa integral. E desde lá eu vim construindo minha carreira profissional aqui. Eu ocupei vários cargos de assessor especial da diretoria, chefe de gabinete, que eu fiquei bastante tempo. Sempre ministrei aulas em vários programas, né? Acredito que os únicos cursos aqui que eu não dei aula foi os cursos do Proeja e os cursos de mecânica, que eu nunca fui professora. Os demais cursos todos eu ministrei aula. E a partir de 2001, quando nós começamos a ofertar os cursos superiores, eu comecei a dar aula a partir de 2002 nas licenciaturas, que na época era de Química e Biologia. Depois fui dar aula no curso de Publicidade. Mais tarde vieram os cursos de licenciatura em Química, Física e Matemática e depois as tecnologias. Então, os únicos cursos aqui de nível superior que eu ainda não fui professora foram os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Construção de Edifícios. Os demais todos eu já trabalhei, ministrando aula de metodologia do trabalho científico, legislação do ensino e ética aplicada à legislação publicitária. Eu atualmente trabalho com essas 3 disciplinas. Em 2014,
fui candidata a diretora-geral do campus e, sendo eleita, a partir de 2015 eu assumi a direção geral e atualmente eu só trabalho com as 4 licenciaturas. Dizer que eu gosto muito desta instituição, são muitos anos aqui, são 37 anos de instituição e passamos por várias gestões de vários diretores que tiveram muita contribuição para o desenvolvimento e crescimento da instituição. E hoje, à frente da direção geral da instituição, eu quero só desejar a todos os professores um bom trabalho, que continuem sempre trabalhando em prol da educação e que nós mantenhamos sempre essa qualidade do ensino dentro da instituição, para ela ser uma referência, como sempre foi, e que todos tenham um bom ambiente de trabalho, que os alunos também gostem da instituição, que os professores também continuem com esse comprometimento e essa dedicação que eles têm demonstrado ao longo de todos esses anos. O nome que a instituição possui, ele é reconhecido na sociedade graças ao trabalho realizado por várias gerações que por aqui passaram, professores, alunos, né, os professores principalmente, que souberam honrar o nome da instituição, zelar pelo nome da instituição. Então, a todos, um feliz Dia dos Professores, que já passou, mas que o nosso dia são todos os dias. A data do 15 de outubro é apenas uma data que se comemora, mas nós somos professores todos os dias, trabalhando diariamente, ou seja, de manhã, de tarde ou à noite, nos vários cursos, em vários programas que a instituição oferece. Então, nosso muito obrigado a todos os professores do IFAM, especialmente aos do campus Manaus Centro. E esse foi mais uma edição do Boletim IFAM CMC. E para vocês, professores, desejamos muito sucesso nessa caminhada. Até a próxima!